Olá a todos, estamos iniciando mais uma webinar falando exatamente sobre a criação de aplicativos dentro da questão do ensino superior. Então, o próximo passo a ser feito hoje, no caso, vai ser exatamente utilizar as próprias ferramentas do projeto 1 em Confidência e, a partir desse ponto, você conseguir criar seus próprios aplicativos voltados à questão do estudo do ensino médio, estudo da questão do ensino superior. No caso, eu vou mostrar hoje como você cria aplicativos de duas maneiras, utilizando o comando Explore ou utilizando exatamente o comando das próprias componentes. Então, no caso, a primeira característica a ser utilizada é o comando Explore, dessa maneira aqui. E aí você coloca, como é que é a utilização? Para criar o seu aplicativo, você precisa ter o Maple 17 instalado no seu computador, mas para visualizar o aplicativo, você só precisa ter o Maple Player gratuito, que já está até no nosso site lá explicado tudo direitinho como utilizar esse Maple Player gratuito. Então, o comando Explore funciona da seguinte maneira, é muito simples. No caso, vamos supor que eu quero explorar uma integral, por exemplo. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui dentro uma integral dessa maneira aqui, e eu quero colocar uma função que depende de alguns parâmetros. Por exemplo, x elevado a, dessa maneira aqui. Vamos colocar aqui x elevado a vezes seno, dessa maneira, de b vezes x. Então, o que eu quero fazer aqui é exatamente explorar essa expressão aqui em relação a x, dessa maneira aqui. Então, quando eu dou o meu OK, ele vai exatamente, eu coloquei essa expressão aqui a ser montada, então eu quero explorar essa integral que vai de x elevado a vezes seno de bx em relação a x, e eu quero explorar como é que fica o resultado dessa integral quando eu vou variando exatamente esses parâmetros aqui, que são os valores de a e b. Então, o x eu vou colocar esse skip aqui para pular, e eu vou colocar exatamente o a variando de menos 3 até 10, e o b negativo também, de menos 9 até 10. Colocando o comando Explore, o que ele vai fazer? No caso, ele vai avaliar essa expressão e vai montar exatamente essa expressão aqui para a gente. Quando o a vale menos 3 e o b vale menos 9, dá para ver claramente que o Maple resolve essa integral, mas ele resolve da maneira que ele acha mais interessante. Por exemplo, aqui nós temos, pelo que parece, uma função que ela é dentro daquelas funções específicas do Maple. Que como eu estou querendo fazer uma integral onde o a é igual a menos 3 e o b aqui no caso vai ser menos 9, consequentemente não deve ser uma integral em que você consiga utilizar ela e resolvê-la utilizando aquelas funções elementares. Aqui deve ser uma função especial específica. Mas à medida que eu vou variando os valores, por exemplo, de a para menos 2, vamos colocar, por exemplo, uma coisa bem simples, o a sendo igual a 0. No caso, toda aquela parte de x vai embora e ele fica exatamente essa integral simples aqui de seno de menos 9x. À medida que o a passa a ser 1, a minha integral já fica um pouco mais complexa, mas dá para resolver tranquilamente usando integração por partes. Se eu ir aumentando os valores da minha integral, eu vou vendo exatamente como a minha integral vai variando à medida que eu vou modificando esses parâmetros aqui. Então é interessante sempre trabalhar dessa maneira aqui, com uma integral, por exemplo, para você ver como é que fica a cara dela quando você vai variando alguns parâmetros. Então eu posso usar isso para esse tipo de integral como para qualquer outro. Eu posso pegar uma integral até um pouco mais complicada. Eu posso modificar agora e colocar mais parâmetros nela dessa forma aqui. Então aqui eu tenho x elevado a seno de bx. Vamos supor que eu quisesse multiplicá-la por um ln de um c vezes x, dessa maneira aqui. Então, se eu fizer dessa forma aqui, o que vai acontecer? No caso, agora eu vou ter 3 parâmetros, o x é que eu vou pular, e quando eu colocar o comando Explore, ele vai resolver essa integral, no caso, para os valores de a, b e c, a princípio, que são utilizáveis ali. Então, vou só diminuir um pouquinho a nossa visualização, já dá para ver que quando o a é igual a 10, o b é igual a 10 e o c é igual a 10 dessa maneira, nós já temos uma integral enorme dessa maneira aqui, com muitos termos. Inclusive, pelo que parece aqui, alguns termos complexos. À medida que eu vou variando, por exemplo, o meu valor de a, vamos colocar um valor de a aqui bem pequeno. Já dá para ver aqui que o a sendo bem pequeno, ou seja, tirando aquela parte em x, a minha integral já fica pequena, mas dá para ver que existem também funções, como o Maple não deixa de resolver, vão existir funções especiais para dar o meu resultado nesse sentido. À medida que eu vou variando o valor de b também, isso vai variando exatamente o valor dos meus parâmetros, e à medida que eu vou variando o valor de c e variando o valor de a, você vai tendo diversos tipos de montagens. Então,
Por exemplo, se você está em torno de a procura de um resultado de uma integral que aparece muitas vezes no seu trabalho científico, ou você está resolvendo algum problema matemático onde aparece uma certa forma de alguma integral, você pode, por exemplo, explorar utilizando essa mesma característica. Você coloca o int, que é essa integral aqui para ser resolvida, e aí você coloca a cara da integral que você quer resolver e vai variando os parâmetros de acordo com as integrais que aparecem. Então, se no teu trabalho científico, por exemplo, no seu cálculo, no seu estudo, você aparece uma integral que tem sempre essa cara, facilmente você pode ter todas as formas dela, simplesmente variando os parâmetros e montando quem é essa nova integral. E é claro que eu estou utilizando isso com uma integral, eu posso utilizar isso também com um gráfico. Dessa forma aqui, com esse, em vez de colocar o comando int aqui, eu posso colocar simplesmente o comando plot e pedir para ele fazer a mesma coisa. Tem que pular sempre o x, e quando eu pedir para explorar, ele vai dar exatamente uma cara de acordo com os valores de A e B. Então, à medida que eu vou variando o valor de A, nesse sentido aqui, e eu vou variando o valor de B aqui, o meu gráfico ele já vai variando para formas cada vez mais complexas, porque exatamente você tem essas características aqui. Então, à medida que eu vou variando o B, dá para ver exatamente o que o B faz na hora da construção do meu gráfico e qual é o papel do A na construção do meu gráfico. Então, se você resolve alguma equação diferencial e que ela tem essa forma como solução, você pode variar os parâmetros de A e B facilmente utilizando essa mesma característica aqui. Então, uma coisa que a gente pode tentar é exatamente ver aqui na própria ajuda do Maple, desse sentido aqui, e ele mostra também outros exemplos onde você pode utilizar o comando explore. Então, vou colocar aqui o explore, dessa maneira aqui, dá o enter, e a partir daí tem exatamente uma série de características que você pode usar utilizando o comando explore. Então, você pode usar o plot, você pode usar o comando factor, você pode usar integrando uma expressão específica, ou você pode fazer um cálculo de uma integral que tem os seus próprios coeficientes aqui, como mostra exatamente aqui. Então, por exemplo, eu posso tentar fazer uma integral que tem A e B, e aqui os meus parâmetros também são exatamente esses daqui, você pode variá-los à vontade. Então, inclusive, com o comando explore, você tem diversos exemplos utilizando essas características. Por exemplo, você pode utilizar uma série de dados e no momento que você usa o pacote Curve Fitting, você pode colocar esses dados dentro dessa expressão e exatamente verificar como é que você tem esse comando explore. Vamos ver como é que é exatamente esse passo aqui. Então, vou copiar essa parte, colocar na nossa folha de trabalho aqui e exatamente pedir para ele resolver esse cálculo aqui para a gente. Então, vou pedir para ele fazer o explore dessa parte aqui. Vou pular o X aqui, o explore dessa parte, dessa outra parte aqui. E aí, à medida que você vai variando o valor de N aqui, se não deu nenhum tipo de erro, ele vai montando exatamente uma curva à medida que você vai colocando os pontos. Então, o que eu estou fazendo aqui na realidade? Eu estou colocando esses pontos dessa maneira aqui. Aí, aqui é exatamente o do meu caso anterior, então eu posso tirar. Então, vou só refazer todo esse passo aqui. Pula o X, comando explore. Pula o X e o comando explore de novo. E quando chegar nessa parte, o que está acontecendo? A partir dos dados, que são pontos, por exemplo, experimentais, com o comando Curve Fitting, eu quero fazer exatamente o seguinte. É tentar pegar esses dados e colocar eles dentro de uma curva que dá exatamente o comportamento desses dados como se fosse uma coisa experimental. Eu tirei esses dados de algum experimento meu e eu estou utilizando um tipo de curva, que é essa curva chamada X-Spline, e de acordo com o grau dessa curva, eu quero saber qual é o melhor fitting para esses dados. Então, eu posso explorar isso tranquilamente, simplesmente mexendo aqui no valor do N e vendo qual é o melhor comportamento para esses dados. E, por exemplo, de acordo com certas condições iniciais, eu posso ainda, inclusive, ver qual o comportamento dela depois que os dados acontecem. Então, se eu tivesse, por exemplo, esse comportamento em vermelho aqui, é como se fosse um comportamento esperado para depois. Então, dependendo das condições iniciais do teu problema, você pode escolher uma dessas curvas específicas para você saber qual é a característica que você quer trabalhar. Vendo exatamente mais um exemplo aqui, ó, eu posso também resolver exatamente com isso todas essas características. Aqui, ele está dando exatamente uma solução de uma equação diferencial, e aqui ele está utilizando certos procedimentos que você pode encaixar no Maple, e a partir daí
ele quer exatamente fazer todo o explore dessa expressão. Então vamos puxar aqui rapidinho, dessa maneira. Eu vou só abrir uma nova folha de trabalho para a gente não ficar puxando ele toda hora. E no momento que você tem essa característica, o que você tem? Aqui ele está resolvendo uma equação diferencial, então ele está fazendo exatamente, só para mostrar, aqui ele está fazendo a solução dessa equação, está aqui utilizando um procedimento, a partir daí ele deu uma curva aqui, e eu quero saber exatamente, explorar a solução à medida que eu posso ir variando os valores de A e B. Então, à medida que eu vou variando os valores de A e B, dá para ver exatamente como é que é a evolução dessa expressão, à medida que o A e B vão assumindo valores cada vez distintos. Inclusive, como é um gráfico 3D, você pode inclusive ver a curva em diversas orientações possíveis para cada ponto que você quiser. Então, criar esses conteúdos interativos com o Maple é fácil utilizando o comando Explore. Você apenas coloca o comando Explore e o tipo de expressão que você quer trabalhar. Então, qualquer expressão que tenha parâmetros e você possa variar esses parâmetros à vontade, é só colocá-la dentro do comando Explore que você tem toda essa característica para resolver. Então, você pode resolver uma equação diferencial nesse sentido, com alguns parâmetros a serem calculados, e a partir daí ver como é exatamente a característica desses parâmetros. Então, eu posso utilizar assim como exemplo. A gente pode usar assim, por exemplo, y é exatamente um solve. Então, quero resolver uma equação diferencial. Vamos colocar aqui, em vez de colocar y, vamos colocar uma outra letra aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir resolver. Então, eu tenho derivada. Vamos colocar uma equação diferencial de primeira ordem, simplesinha, só para resolver. Y de x em relação a x, então eu estou colocando aqui uma derivada, igual, por exemplo, a x elevado a um valor de a, dessa maneira aqui. Então, x elevado a a, vezes, vamos botar aqui um seno, só para complicar um pouquinho, de x vezes b. Então, dessa maneira aqui, nós já temos aqui uma equação diferencial para resolver em relação a x. Vamos ver se ele vai resolver para a gente, nesse sentido aqui. Então, ele colocou exatamente essa expressão aqui. Vamos ver exatamente qual foi o erro que foi acontecido. Eu quero resolver essa equação diferencial dessa maneira, e o x não é necessário. Então, avaliando essa expressão, ele vai me dar exatamente a solução dessa equação diferencial dessa expressão aqui. Então, vamos ver, pegando essa própria expressão aqui, que é dada por essa solução aqui enorme. Vamos colocar só esse ponto aqui. Vou fazer um copy nela. E posso colocar, por exemplo, y, ou simplesmente explore, que é o nosso comando que a gente está utilizando. E a expressão lá. Vamos ver. Aí ele deu os parâmetros de a, b e x. Eu posso pular isso e fazer o exploramento dessa expressão. Então, à medida que eu vou variando os parâmetros de a e b, então eu posso, por exemplo, transformar aquela solução numa equação mais simples e eu posso ter esses parâmetros aqui claros na minha mão. Melhor do que isso, só se eu colocasse, em vez de o explore puro dessa expressão, eu colocasse um parêntese desse lado aqui, e exatamente aqui, antes de finalizar, eu posso colocar aqui, ver se eu não vou fazer alguma coisa errada, um outro parênteses aqui. E antes dessa expressão, eu vou colocar um plot. Vamos ver se ele vai funcionar. Funcionou. E a partir daí, ele vai exatamente dar uma solução aqui. E eu posso ir variando os parâmetros de A e B à vontade. E eu posso ir vendo como é que aquela expressão vai solucionando para mim a todo ponto. Então, para valores de A e B, você tem às vezes um comportamento quase oscilatório aqui, mas à medida que o A e o B vão variando cada vez mais, por exemplo, vão crescendo cada vez mais, eu posso ir vendo exatamente como é que vai ter na cara da minha curva apenas utilizando o comando Explore. Então, dá para ver que as possibilidades utilizando esse tipo de comando são inúmeras. Então, você pode aplicar isso em diversas aplicações que você pode ter, tanto em cálculo quanto equações diferenciais, estatística, como eu mostrei na questão do curve fitting aqui do spline. Então, você pode utilizar isso à vontade.
Uma outra maneira de construir exatamente os aplicativos ou esses conteúdos matemáticos é exatamente utilizar as componentes. Então, por exemplo, vamos trabalhar com uma expressão simples aqui. Eu vou colocar aqui, essas são as componentes que tem no Maple 17, e no caso eu quero construir um conteúdo matemático simples, onde eu dou, por exemplo, uma função e ele constrói o gráfico para mim e depois me dá a integral desse gráfico. Vamos supor que a gente consiga fazer isso. Então, eu vou colocar aqui uma área de texto dessa maneira. Aí eu vou colocar aqui um gráfico aqui do lado. E a partir daí eu quero concatenar os dois. Então, eu vou pegar essa expressão, mudar o nome da componente para simplificar a minha expressão. Então, eu vou colocar texto aqui, de uma maneira simples. E aqui, na propriedade componente, eu vou colocar aqui gráfico, para ter exatamente essa característica. Aí o que eu vou fazer? Como eu já mudei o nome das componentes, agora eu vou dar um comando para concatenar as duas. Então, para concatenar, você utiliza o comando do, abre e fecha parênteses, coloca o ponto e vírgula, como está mostrando aqui no próprio mecanismo. Aí eu quero exatamente o seguinte, que o meu comando, o meu componente de gráfico, faça exatamente o seguinte, faça o gráfico da expressão que eu escrever dentro da área de texto. Então, aqui dentro da área de texto, então, a princípio, eu quero que a expressão do meu gráfico dá exatamente, faça o gráfico do que está exatamente na área de texto em relação a x. Então, com tudo isso pronto e sem nenhum erro, eu posso salvar, sair, e no momento que eu tenho, por exemplo, aqui, uma expressão aqui simples, x, eu já tenho a construção do meu gráfico aqui. Se eu colocar, por exemplo, aqui, seno de x, dessa maneira aqui, se tudo der certo aqui, ele vai construir exatamente o gráfico da minha expressão. Se eu colocar, por exemplo, uma outra expressão aqui, por exemplo, cosseno de x, ele vai também construir exatamente a minha expressão aqui de acordo com as características. Então, com isso eu posso, aqui eu já montei um conteúdo interativo onde de um e o outro eles estão concatenados, ou seja, eu escrevo aqui uma expressão, ele já dá o gráfico dessa expressão. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui do lado, eu posso colocar aqui exatamente essa expressão matemática aqui, e eu posso tentar verificar o seguinte. Eu posso vir aqui e colocar uma outra expressão que vai exatamente fazer o seguinte. Antes disso, eu vou só mudar o nome da componente aqui, salvar alterações. Então, eu vou aqui pegar exatamente essa componente, clicar aqui com o botão direito, e vou mudar, então, em vez de Math Container, eu vou colocar exatamente, por exemplo, vou colocar exatamente aqui a solução, Sol. Então, nessa aqui, eu vou editar conteúdo e vou colocar abre e fecha parênteses, coloco ponto e vírgula. Aí eu quero que a minha expressão, que é o Sol, me dá a solução exatamente da integral, exatamente da expressão que eu colocar dentro da área de texto, dessa forma aqui, exatamente em relação a x. Se tudo der certo, como não deu nenhum erro aqui, eu salvo o trabalho e saio, ele deu exatamente a minha integral aqui. Só que eu quero fazer isso de uma maneira assim mais razoável. Vamos colocar aqui uma outra expressão só para ver se o resultado é exatamente esse. Então, o ln de x, ele aqui já me deu o meu gráfico, e aqui ele já me deu a minha solução. Então, dá para ver isso aqui de uma maneira até mais interessante assim. Só que aqui, era interessante colocar o que está acontecendo, né? Então, eu vou tentar colocar aqui de uma maneira aqui interessante. Vamos tentar ver se eu consigo encaixar aqui uma coisa aqui. Eu vou colocar aqui dentro. Primeiro, esse comando aqui, int com letra maiúscula, me dá exatamente a minha integral não feita, ou seja, ela não avaliada. Só mostra mais ou menos o que a integral tem a ser realizada. Então, dessa maneira aqui, ele está dizendo aqui um erro na realidade. Então, vamos botar aqui um ponto e vírgula para ver se ele aceita dessa maneira aqui, ou simplesmente eu vou colocar um igualzinho aqui. Então, ele está dando exatamente esse erro aqui nessa expressão. Então, eu quero fazer que essa expressão dá a integral dessa parte e a outra integral. Então, eu vou fazer de duas maneiras. Vou quebrar ali em dois pedaços, que é bem mais fácil fazer essa expressão.
Aqui ele já vai me dar a integral facilmente aqui dessa expressão. E na expressão aqui de baixo, eu vou colocar exatamente a solução na mesma característica aqui. Então, eu fiz aqui, vou copiar esse texto aqui facilmente, que só vai me dar a integral não avaliada. E aqui embaixo eu coloco o espaço da integral avaliada dessa maneira aqui. Então, se agora não deu nenhum tipo de erro aqui, eu quero fazer exatamente aqui, eu só tenho que fechar um parênteses aqui, para ele não dar mais esse erro aqui. E exatamente aqui eu vou fechar mais um parênteses, e sem erro nenhum. Então, quando eu salvo o meu trabalho e saio, ele vai fazer exatamente, espero, que eu pedi. Então, eu dei a função seno de x, aí ele vai me dar exatamente aqui, no caso, depois tem que só mexer. Da expressão seno de x, ele deu aqui a minha integral, e aqui ele deveria dar aquela expressão que eu falei, mas é simplesmente uma questão de mexer. Então, o que eu estou mostrando para vocês é exatamente essa característica. Com essas componentes, eu posso simplesmente colocar aqui uma região de gráfico. Aqui eu tenho o gráfico da expressão e aqui eu tenho exatamente a solução da integral da expressão que eu quero fazer. Então, uma coisa que tem que ser feita aqui, às vezes é só modificar algum parâmetro assim para resolver e a partir daí você vai ter toda a característica dessa expressão a ser nas suas mãos. Então, o interessante é que no momento que você tem aqui as componentes para serem concatenadas, você pode utilizar diversas dessas componentes, a área de texto, a botão, exatamente esse botão de alternância, e você pode ter todas essas componentes concatenadas e formar um aplicativo ou um conteúdo matemático onde você tem tudo isso na sua mão e você pode montar o seu conteúdo matemático para explicar alguma matéria, algum cálculo passo a passo, usando essas componentes mesmo. Então, o que eu mostrei para vocês é utilizar o comando Explorer para ter todas essas características, por exemplo, resolver equações diferenciais, ou você montar gráficos e ter todos os pontos. E aqui eu estou mostrando usando as componentes como você pode, por exemplo, montar um aplicativo onde você coloca a expressão, ele te dá a solução aqui, no caso te dá o gráfico, e te dá a integral dele, ou depois pode te dar a derivada num outro ponto, à vontade. Então, eu vou terminar meu webinar por aqui. Meu nome é Washington Inácio da Aprendanet Informática e nas próximas webinars nós vamos trabalhar com mais criações e mais aplicações desse projeto em confidência. Até a próxima.